A viagem de Putin à China tem dominado as manchetes dos principais veículos ocidentais, e não é difícil entender o motivo. Por trás das declarações bombásticas, o que se vê é uma tentativa de projetar uma aliança global contra o Ocidente, unindo forças para construir um novo bloco de poder. Mas afinal, o que Vladimir Putin realmente buscou nessa visita? Quais foram seus objetivos e, mais importante, o que ele conseguiu de concreto? Vamos analisar os fatos, porque a narrativa russa, como sempre, é muito diferente da realidade. A propaganda do Kremlin vende essa viagem como um sucesso estrondoso, contratos bilionários, avanços diplomáticos e um Putin seguro, capaz de surpreender o mundo. Mas basta uma análise mais cuidadosa para perceber que, na prática, quase nada saiu do papel. Pior, ele parecia muito mais desanimado nessa viagem do que no encontro com Donald Trump, por exemplo. Então, o que realmente aconteceu em Pequim? É isso que vamos desvendar agora, começando por um dos pontos mais cínicos dessa história: os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia. Putin justificou os bombardeios massivos às usinas e subestações ucranianas como uma resposta aos supostos ataques da Ucrânia contra alvos russos. Segundo ele, a Rússia teria suportado por muito tempo antes de retaliar. Mas essa versão não resiste aos fatos. A verdade é que Moscou foi a primeira a atacar a rede elétrica ucraniana, e não o contrário. Já em fevereiro de 2022, poucos dias após o início da invasão em larga escala, as forças russas atingiram uma refinaria em Okirka, na região de Sumy. Em março, novos ataques destruíram instalações em Chernihiv e outras cidades, incluindo depósitos de combustível em várias regiões. Ou seja, muito antes de qualquer ataque ucraniano a alvos russos, o Kremlin já bombardeava a infraestrutura energética da Ucrânia. A primeira resposta ucraniana só veio em abril de 2022, com um ataque a um depósito de petróleo em Bryansk, na Rússia. E mesmo assim foi uma reação pontual. Durante meses, enquanto a Ucrânia sofria bombardeios sistemáticos, como o ataque de 1º de setembro de 2022 a Kharkiv, que deixou bairros inteiros sem luz, a Rússia praticamente não registrou danos significativos em sua própria rede elétrica. Em outubro do mesmo ano, Moscou lançou 84 mísseis e 24 drones contra usinas e subestações ucranianas, deixando mais de 1.300 localidades sem energia. A propaganda russa tentou vender isso como retaliação pela explosão da Ponte da Crimeia, mas investigações independentes revelaram que os ataques já estavam planejados antes do incidente. A Ucrânia só voltou a atacar alvos energéticos russos em novembro de 2022, após uma nova onda de bombardeios russos que mergulhou o país na escuridão. E mesmo assim, os ataques ucranianos foram esporádicos e sempre em resposta a agressões anteriores. Enquanto isso, a Rússia manteve uma campanha sistemática de terror contra a infraestrutura civil ucraniana, sem qualquer provocação prévia. A narrativa de Putin, de que Moscou apenas respondeu, é uma distorção descarada da realidade. Organizações independentes como o Centro de Combate à Desinformação já desmentiram essa versão, mostrando que os ataques russos começaram muito antes e foram muito mais intensos. Aliás, o próprio Putin admitiu em dezembro de 2022 que os bombardeios à rede elétrica ucraniana eram uma medida necessária. Em suas palavras, quem começou? Quem atacou a ponte? Como se a destruição de uma ponte justificasse o ataque a usinas civis, algo explicitamente proibido pelas convenções internacionais. A Ucrânia, por sua vez, nunca atacou usinas elétricas russas. Seus alvos são refinarias e instalações militares que abastecem a máquina de guerra de Moscou. Mas Putin insiste em inverter os papéis, tentando convencer o mundo de que a Rússia é a vítima. Outro ponto recorrente nas declarações de Putin foi a tentativa de justificar a invasão com as mesmas velhas mentiras: o suposto golpe de Estado em 2014, a alegação de que a Ucrânia estaria sendo arrastada para a OTAN contra sua vontade e a defesa de que a Rússia teria sido obrigada a proteger o Donbas. São argumentos que já ouvimos desde 2014, mas que não resistem à análise dos fatos. Não houve golpe em 2014, o que houve foi um levante popular contra o governo corrupto de Viktor Yanukovych, que fugiu do país após reprimir violentamente os protestos. A Ucrânia, como qualquer nação soberana, tem o direito de escolher suas alianças, e a adesão à OTAN nunca foi uma ameaça real à Rússia. O que realmente ameaça Moscou é a ideia de uma Ucrânia democrática e independente, livre da influência russa. Por isso, Putin continua repetindo suas narrativas distorcidas, na esperança de que alguém ainda acredite. Mas os fatos estão aí. A Rússia iniciou essa guerra sem provocação, e a Ucrânia apenas se defende.
Enquanto Putin tenta reescrever a história, a realidade é clara. Ele é o agressor, e suas justificativas não passam de desculpas para uma guerra de conquista. E é essa verdade que precisamos manter em mente, especialmente quando ele tenta vender suas mentiras como verdades. O Maidan como uma conspiração ocidental é pura fantasia, sem nenhum fundamento. E quando a Rússia propôs à Ucrânia acordos sensacionais como o de 2013, foi Moscou quem, no último momento, recusou-se a assiná-los, não por convicção, mas por ordem direta do Kremlin. Isso não provocou uma revolução colorida, muito menos uma junta nazista, foi um levante popular legítimo, seguido de uma transição democrática aprovada por ampla maioria no parlamento ucraniano. O mundo inteiro reconheceu a legitimidade do novo governo, inclusive a própria Rússia, que manteve contatos com líderes eleitos como Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky mesmo após o início dos combates. Chamar isso de golpe é um insulto aos milhões de ucranianos que escolheram livremente seu futuro europeu, e também à inteligência dos 8 bilhões de pessoas que testemunharam os fatos. Como analistas já apontaram, o Kremlin distorce a Revolução da Dignidade como um complô porque teme admitir que seus vizinhos podem decidir seu próprio destino sem a bênção de Moscou. E a OTAN? Nem sequer era uma questão relevante em 2014, muito menos em 2022. A Ucrânia, como Estado soberano, tem o direito de escolher suas alianças, e a OTAN, como aliança defensiva, nunca impôs barreiras à adesão de Kiev. Na prática, porém, a perspectiva de ingresso era remota. Embora a Ucrânia tivesse alterado sua constituição para buscar a adesão, não havia convite formal, nem plano de ação concreto. Relatórios especializados como os do NATO Defense College confirmam que mesmo em 2021, a Ucrânia estava longe de se tornar membro. A própria aliança reconhecia que o processo era hipotético e distante. Mas Putin, em dezembro daquele ano, apresentou um ultimato absurdo. Exigiu que a OTAN não apenas barrasse a Ucrânia, mas retrocedesse suas fronteiras para posições pré-1997. Era uma tentativa descarada de controlar a maior aliança militar da história, algo que nenhum país, muito menos uma organização de 32 nações, aceitaria. O ultimato não passava de um pretexto para a guerra, uma cortina de fumaça para justificar a invasão que já estava planejada. E as justificativas mudam conforme a conveniência. No discurso de 24 de fevereiro de 2022, quando anunciou a operação especial, Putin não mencionou a OTAN. Em vez disso, negou o direito da Ucrânia à existência, chamando-a de território artificial criado por Lenin, e ecoando velhos delírios imperialistas. Depois, inventou a farsa do genocídio no Donbas, uma narrativa desmentida até por seus próprios aliados. A Rússia chegou a alegar que a Ucrânia planejava um ataque em 2024, como se um país menor, com menos recursos e população, fosse tolo o suficiente para provocar uma potência nuclear. A verdade é que Moscou sempre soube que a OTAN não interviria militarmente, como ficou claro quando a Finlândia e a Suécia aderiram à aliança sem represálias russas. Se Putin realmente temesse a expansão ocidental, não teria invadido a Ucrânia, empurrando-a ainda mais para os braços do Ocidente. A propaganda russa também tenta vender o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, OCS, como um bloco anti-ocidental liderado por Moscou e Pequim. A cúpula da OCS em 2023 foi apresentada como uma vitória diplomática, um sinal de que o mundo estaria se unindo contra os Estados Unidos. Mas a realidade é bem diferente. Os membros da OCS evitaram qualquer menção à guerra na Ucrânia. A declaração final não condenou a invasão, mas também não a apoiou, nem mesmo com eufemismos como Operação Especial. Foi um silêncio ensurdecedor, que revelou o fracasso da Rússia em impor sua narrativa. Como observou The Diploma, a ausência de qualquer referência à guerra mostrou que Moscou não conseguiu sequer uma formulação neutra em seu favor. Se tivesse apoio real, a declaração teria incluído um apelo a negociações pacíficas sob iniciativa russa, ou uma crítica velada ao Ocidente. Em vez disso, os participantes simplesmente ignoraram o tema, uma derrota diplomática para o Kremlin. Porque no fim das contas Putin não tem aliados, apenas interesses temporários. Países como a China e a Índia evitam se comprometer, enquanto outros, como a África do Sul, oscilam entre a neutralidade e o constrangimento. A Rússia está isolada, e suas tentativas de reescrever a história só reforçam uma verdade incômoda. Esta guerra não é sobre segurança, nem sobre a OTAN, nem sobre desnazificação. É sobre o medo de um vizinho livre e democrático, que ameaça o modelo autoritário do Kremlin. É sobre a recusa de Putin em aceitar que a Ucrânia, e qualquer outro país, possa escolher seu próprio caminho.
E enquanto ele insiste em suas mentiras, o mundo assiste à resistência de um povo que, contra todas as probabilidades, prova que a liberdade não se rende. E recusou-se a dançar conforme a música do Kremlin. Por quê? Porque a Organização de Cooperação de Xangai, OCX, não é o bloco monolítico e anti-ocidental que Putin sonha em comandar. Ela é um mosaico de nações com interesses tão diversos quanto suas histórias. A Índia com sua tradição de não alinhamento em relações estratégicas com o Ocidente. O Cazaquistão, que até recentemente flertava com Washington, as repúblicas da Ásia Central, que oscilam entre a neutralidade e a busca por equilíbrios regionais. E até a Bielorrússia, convidada a participar em formato ampliado, mas sem jamais abrir mão de sua própria agenda. O que une esses países não é uma ideologia contrária ao Ocidente, mas sim cálculos pragmáticos de segurança regional, vantagens econômicas e a recusa em se tornar peões em um jogo alheio. Putin sonhava transformar a OCX em uma aliança de autocracias, mas a realidade é bem diferente. Muitas ditaduras sequer fazem parte do grupo, e aquelas que estão lá não têm interesse em se alinhar cegamente a Moscou. O resultado? Um encontro onde cada líder defendeu seus próprios interesses, sem concessões ao discurso russo. O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, falou em iniciativas globais e em combater a mentalidade da Guerra Fria, uma crítica velada tanto aos Estados Unidos quanto à Rússia. A Índia, como veremos adiante, insistiu em encerrar conflitos e evitar polarizações. E os líderes da Ásia Central preferiram focar em seus próprios desafios regionais, sem se deixar arrastar para discursos inflamados contra o Ocidente. No fim das contas, não houve nenhum manifesto anti-ocidental, apenas frases de efeito sobre um mundo multipolar, um mantra vazio, repetido à exaustão, mas sem substância concreta. A OCX continuou sendo o que sempre foi, um clube onde os países concordam em discordar, cada um preservando sua autonomia. Para Putin, isso significou uma derrota estratégica. Nenhum dos membros ofereceu apoio militar aberto à Rússia, nem rompeu relações com o Ocidente, nem impôs sanções adicionais contra a Ucrânia. Em resumo, o Kremlin não conseguiu impor sua narrativa, mesmo entre aliados supostamente próximos. A prova mais clara disso está na reação à guerra. Enquanto Moscou esperava condenações unânimes à Ucrânia, o que se viu foi um silêncio constrangedor, ou, pior, apelos para que o conflito acabasse, porque ele atrapalhava os interesses de todos. Até mesmo países que mantêm relações cordiais com a Rússia reconheceram que a invasão era um obstáculo à estabilidade regional. A propaganda russa tentou vender a reunião como um triunfo diplomático, mas a verdade é que o evento expôs a fragilidade do isolamento que Putin tanto alardeia. E o que dizer do tão propagandeado avanço com a China? Aqui, a realidade é ainda mais desoladora. Putin anunciou com pompa a assinatura de um memorando para a construção do gasoduto Força da Sibéria 2, apresentando-o como uma vitória histórica. Mas, como sempre, os detalhes revelam uma história bem diferente. O documento assinado não passa de um acordo quadro, sem preços definidos, sem cronogramas claros e sem garantias de financiamento. A China, conhecida por sua frieza em negociações, sequer mencionou o projeto em seus comunicados oficiais, preferindo destacar acordos menores e irrelevantes, como parcerias entre agências de notícias ou cooperação em setores sem impacto real. Alexei Miller, CEO da Gazprom, admitiu que as condições comerciais ainda precisam ser discutidas. Ou seja, não há nada de concreto. A China, que já compra gás russo a preços abaixo do mercado europeu, não tem pressa em fechar um acordo definitivo. Para Pequim, o gasoduto é apenas uma opção entre muitas, e não há mais urgente. Enquanto isso, Moscou continua dependente de um parceiro que não hesita em explorar sua vulnerabilidade. Analistas chineses foram ainda mais diretos. O memorando é apenas uma declaração de intenções sem valor jurídico. Como resumiu Alexander Gabuev, do Carnegie Endowment, sem preço e sem prazos, não há acordo. O que resta então? Um papel assinado, promessas vagas e a constatação de que, mais uma vez, Putin vendeu fumaça como se fosse vitória. O gasoduto, que poderia ser um trunfo estratégico, permanece no limbo, porque sem a China, ele não passa de um projeto fantasma. A propaganda russa tentou transformar essa ilusão em realidade, mas a verdade é que o Kremlin saiu da reunião tão isolado quanto entrou. Os parceiros da OCX não se curvaram, a China não se comprometeu e a guerra na Ucrânia continua sendo um fardo, não um ativo. Enquanto Putin insiste em vender derrotas como triunfos, o mundo assiste a um regime que cada vez mais só convence a si mesmo. Como um bloco monolítico pronto a desafiar o Ocidente, a realidade é bem mais frágil.
O que deveria ser uma demonstração de força vira um espetáculo de contradições, onde cada gesto de Putin é desmentido pela própria história, ou pior, pelos seus próprios aliados. O Kremlin gosta de vender a ideia de que a Organização de Cooperação de Xangai é um contrapeso à hegemonia americana, mas basta olhar para os fatos. A China não assinou nenhum compromisso concreto, a Índia pede o fim da guerra e até o Azerbaijão, que deveria ser um parceiro estratégico, mal se dignou a apertar a mão de Putin em público. Não há unidade, há apenas um teatro mal ensaiado, onde cada parceiro interpreta seu papel com a frieza de quem sabe que o roteiro já foi rasgado. E quando a máscara cai, o que sobra? Um regime que oscila entre a arrogância e o desespero, tentando vender concessões como vitórias e promessas vazias como diplomacia. Putin fala em cooperação com os Estados Unidos e a Ucrânia na usina de Zaporizhia, mas seus próprios ministros já haviam jurado que isso nunca aconteceria. Lavrov negou qualquer possibilidade de negociação, e agora o Kremlin oferece diálogo como se fosse um gesto de boa vontade, quando, na verdade, é apenas a confissão de que a pressão está funcionando. Não há consistência, há apenas cálculo. Quando a Rússia estava forte, rejeitava qualquer conversa. Agora que está encurralada, finge estar aberta a tudo. E os aliados? A Índia, que o Kremlin chama de parceira estratégica, não hesitou em pressionar por um cessar-fogo durante o encontro com Putin. Modi, que antes evitava críticas públicas, agora pede o fim da guerra e até conversa com Zelensky, enquanto Moscou, em seus comunicados oficiais, finge que o assunto não existe. A mensagem é clara, até os neutros estão fartos. A propaganda russa pode continuar exibindo fotos de Putin e Modi de mãos dadas, mas o mundo já viu o que acontece nos bastidores, e não é amizade, é constrangimento. O mesmo vale para o Azerbaijão. O Kremlin tentou vender a reunião com Aliyev como um sinal de normalização, mas as imagens não mentem. Um aperto de mão protocolar, um sorriso forçado e nenhum diálogo real. Enquanto a propaganda russa insiste em chamar isso de encontro histórico, até deputados da Duma admitem que foi apenas cumprimento de formalidades. Não há aliança, há apenas um jogo de aparências, e cada vez mais os jogadores estão cansados de fingir. No fim das contas, o que resta é um regime que se agarra a ilusões porque não tem mais nada. Putin vende a OCX como um sucesso, mas a China não se compromete. Fala em cooperação, mas seus próprios ministros o desmentem. Exibe parceiros, mas eles pedem o fim da guerra pelas suas costas. E enquanto o Kremlin insiste em pintar derrotas como triunfos, o mundo assiste a um espetáculo cada vez mais patético, um império de mentiras, onde até os aliados já não acreditam. Mas a verdade é que ninguém mais se deixa enganar. O que deveria ser um espetáculo de força transformou-se em um teatro de ilusões. Putin chegou a Pequim com a pompa de um líder global, mas saiu como um convidado incômodo, aquele que todos toleram, mas ninguém quer ao lado na foto oficial. Xi Jinping o recebeu com sorrisos protocolares, mas as entrelinhas eram claras. A China não vai salvar a Rússia da sua própria guerra. Não há apoio incondicional, não há aliança estratégica, não há sequer um compromisso vago com os delírios do Kremlin. O que há, na melhor das hipóteses, é um jogo de interesses frios, onde Moscou não passa de um peão descartável em um tabuleiro muito maior. E os outros? Índia, Brasil, África do Sul, países que o Kremlin insiste em chamar de parceiros, deixaram claro que não estão dispostos a pagar o preço da aventura ucraniana. Modi, Lula e Ramaphosa não endossaram a narrativa russa, não condenaram o Ocidente em uníssono e, acima de tudo, não se comprometeram com nada além de palavras vazias. A cúpula do BRICS, vendida como o nascimento de um novo mundo multipolar, revelou-se exatamente o oposto, um encontro onde cada um cuidou dos seus próprios interesses, e a Rússia ficou sozinha com suas mentiras. Até mesmo os discursos mais cuidadosos, aqueles que evitavam mencionar a guerra diretamente, soaram como um recado: ninguém ali está disposto a se arriscar por Putin. E o que sobra? Fotos encenadas, declarações genéricas sobre cooperação e respeito mútuo, e um punhado de acordos bilaterais que, na prática, não passam de promessas sem substância. A Rússia esperava um aval para sua guerra, mas recebeu apenas silêncio constrangedor. Esperava contratos milionários, mas saiu com promessas de estudos futuros. Esperava ser tratada como uma potência, mas foi lembrada, a cada aperto de mão, de que seu lugar no mundo encolheu, e muito. Até mesmo os projetos grandiosos como os gasodutos anunciados com pompa, revelaram-se miragens, sem investidores, sem garantias, sem nada além de propaganda. O mais irônico é que Putin tentou usar a cúpula para pressionar a Ucrânia e seus aliados,
mas acabou exposto como o que realmente é, um líder isolado, cujas ameaças já não assustam ninguém. Se nem dentro de um bloco que deveria ser anti-ocidental ele conseguiu apoio unânime, o que resta de sua influência? A resposta é simples: nada. A Rússia não está construindo um novo mundo, está se afundando em um buraco que ela mesma cavou. E o pior é que seus próprios aliados sabem disso. Os analistas pró-Kremlin tentam vender a cúpula como um sucesso, mas até eles mal conseguem apontar um resultado concreto. Não houve novas alianças, não houve avanços diplomáticos, não houve sequer um gesto de solidariedade que não soasse forçado. O que houve foi um espetáculo de relações públicas, onde Putin posou ao lado de líderes que, na primeira oportunidade, deixaram claro que não compartilham de sua visão. A China o tolera porque precisa do gás e do petróleo baratos. Os outros o escutam por educação, mas não por convicção. E o Ocidente? Bem, o Ocidente assistiu a tudo com um misto de desdém e alívio, afinal, quanto mais Putin se expõe, mais evidente fica sua fraqueza. No fim das contas, a viagem a Pequim foi mais uma prova de que o império de Putin está ruindo. Não por pressão externa, mas por sua própria incapacidade de sustentar a farsa. Ele vende vitórias que não existem, parcerias que são apenas transações e respeito, que não passa de cortesia diplomática. Mas a realidade é implacável. Um líder que precisa mentir tanto para seu próprio povo e para o mundo não é um líder forte. É um homem desesperado, agarrado a um trono que já balança. E o mais triste? Nem seus aliados acreditam mais nele. Xi Jinping o recebe com sorrisos, mas sabe que a Rússia é um parceiro fraco, dependente e cada vez menos relevante. Mori o escuta, mas não se compromete. Lula o cumprimenta, mas não endossa suas guerras. E os outros? Os outros já entenderam o que Putin se recusa a admitir. A Rússia não é uma superpotência. É um país em declínio, liderado por um homem que confunde propaganda com poder. Então, quando Putin voltar a Moscou e tentar vender essa cúpula como um triunfo, lembre-se, as fotos bonitas não mudam os fatos. As palavras vazias não enchem barrigas. E os acordos sem substância não salvam economias. O que resta é apenas mais um capítulo de uma história que já está escrita, a história de um império que se recusa a aceitar que seu tempo acabou. E o pior é que, enquanto ele insiste em viver de ilusões, o mundo segue em frente. Sem ele.